O Pedro não foi ao treino do Flamengo e não deu justificativa nenhuma para não ir. Essa é a informação. E a informação que eu tenho, que eu também vi que o Júlio Miguel Neto, que também é um setorista de Flamengo, que também ele tem, é que o Pedro não quer mais treinar no Flamengo com o Sampaoli no comando. Só para o Pedro não ter ido hoje, ele já quer criar burburinho. Era o primeiro treino depois da confusão. Depois de ter sido mantido o Sampaoli num jantar ontem com o Marcos Braz, Bruno Spindel e o coordenador técnico do Flamengo. E aí o Pedro não vai ao treino? É óbvio, ele não quer a convivência com o Sampaoli. Ele pode ter achado que o Sampaoli ia sair e não saiu. A diretoria do Flamengo bancou o Sampaoli. Vocês sabem que quando eu digo que o Mauro César Pereira sai do estúdio para apurar, é porque vem coisa pela frente. Coisa brava. Mauro César Pereira acabou de sair do estúdio, me mostrou o celular, tá apurando aí a situação. Tem até uma lanterna que faz... É o nosso alerta. É o nosso alerta. Então o Mauro César Pereira acabou de sair aqui do estúdio, vai falar no telefone com alguém forte no Flamengo e a gente vai trazer novidades aí sobre o caso Pedro. É o que eu falo, informação nenhum programa de esporte dá mais do que a gente aqui no Bate Pronto. Não tem jeito, é furo de notícia o tempo inteiro. Porque eu mesmo já trouxe uma notícia que eu tive hoje, que o Pedro não quer mais jogar pelo Flamengo com o Sampaoli no comando. Isso aí é notícia que eu trouxe, que eu apurei. Júlio Miguel Neto também, que faz lives comigo constantemente aí sobre Flamengo, também tem essa notícia. Fontes fortíssimas de que o Pedro não quer mais jogar pelo Flamengo com o Sampaoli. Agora, como que ele sairia? Será que teria justa causa por ser agredido? Não teria? Flamengo vai pra justiça, Pedro vai pra justiça, vão resolver a O empresário dele não falou que tinha aquela proposta de 25 da Arábia também, né? Da Arábia Saudita. Falou pra você? A gente vai apurar tudo e vai trazer pra vocês cada detalhe sobre essa situação Pedro e Flamengo. Mauro César voltou, hein? Temos informações não, na verdade, do Flamengo. Calma, não é informação. Como é que ele é João Kleber. Eu vou falar com o advogado agora para tentar entender essa parte, né? A gente poder falar mais sobre isso. É um advogado que atua no futebol, já que você levantou essa possibilidade. O Pedro tem direito ou não? Para saber se o Pedro consegue sair por justa causa ou não do Flamengo. Assim, com relação a isso e também com relação à conduta do clube, né? Se o clube está encaminhando direito ou não essa situação. Que ontem tinha gente que queria que de manhã cedo já tomasse todas as decisões. E a gente até discutiu isso aqui ontem à tarde. Essas coisas não podem ser feitas assim, não, de cabeça quente, não. Tem que fazer direitinho, com calma. E depois a gente vai falar sobre isso, então. Então já a gente vai trazer tudo aí sobre a situação Pedro e Flamengo, hein, galera? Tudo sobre essa situação do Pedro com o Flamengo, que tá mobilizando aí todas as redes sociais. E, o assunto que todo mundo tá esperando, tá? Pedro não apareceu no treino do Flamengo hoje. Aí, só para deixar uma coisa bem clara, mas ele pode não ter ido para fazer exame. Mas ele tá machucado, a boca tá com ponto, talvez não foi por isso. Não. O Pedro não foi porque ele não quis. O Pedro não se apresentou indo de encontro a uma norma do Flamengo. O jogador teria que estar no clube. Se o Pedro não tivesse aparecido com justificativa, isso seria falado pela assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa do Flamengo tem um grupo de WhatsApp, do qual faço parte, Mauro faz parte, onde eles avisam: o jogador Pedro não vai participar dos treinos, porque tem que fazer exame, porque está com ferimento na boca. Não, o Pedro não apareceu. Essa notícia foi dada hoje em primeira mão pelo Eric Faria, tá? Repórter aí da Rede Globo, um baita repórter que eu admiro muito o trabalho dele. O Pedro não foi pro treinamento. Ou seja, o Pedro foi quem começou essa crise. Claro, o estopim da crise não é culpa do Pedro. O estopim é do preparador físico, do Pablo Fernandes, que deu um murro na cara do Pedro. E esse foi demitido. Então, para quem fala, ele tá passando pano pra agressão, não. Todo mundo falou, tem que ser demitido. Foi. Agora, o Pedro que começou essa crise se recusando a aquecer, que é um ato de indisciplina, agora ele aprofunda essa crise. Não satisfeito em ter começado, o Pedro continua uma crise numa semana de Libertadores. Numa semana importantíssima para o Flamengo, num momento especial do Flamengo. Então, como eu disse ontem, o Pedro não é santo nessa história. O Pedro foi vítima quando levou um soco na cara. E aí, ok, o preparador foi demitido.
mas não é vítima. Tem muita culpa nessa história o Pedro, e o Pedro tá emburrado, tá fazendo bico porque não tá sendo titular do Flamengo. Agora, a informação que eu tenho é a de que o Pedro não quer mais treinar no Flamengo, não quer mais jogar pelo Flamengo com o Sampaoli. Isso é informação, tá? Também foi confirmada pelo Júlio Miguel Neto, que eu falei com ele hoje pela manhã. Ele falou com outra pessoa muito ligada ao Pedro, que eu sei quem é, e que disse que o Pedro não quer jogar pelo Flamengo com o Sampaoli no comando. E aí a minha pergunta é: o que será feito? Porque, na minha opinião, o Pedro não tem que querer nada. Ele tem contrato. Não está no contrato que ele não tem que jogar se ele não gostar de um treinador. Agora, será que o Pedro pode agir na justiça para uma rescisão unilateral, já que ele foi agredido? É essa pergunta que a gente se faz, que eu vou fazer para o Mauro César Pereira, que ele falou com um jurista esportivo sobre essa situação, porque o que me parece, não posso afirmar, é que o Pedro está tentando uma forma de não jogar mais pelo Flamengo sem terem que pagar a multa rescisória dele, que é de 30 milhões de euros. O Pedro já recebeu propostas do mundo árabe, isso eu trouxe a informação, falei inclusive com o empresário dele. O salário seria 5 vezes maior. Será que isso teria relação ou não? O que acontece é que a crise no Flamengo continua numa semana decisiva de Libertadores. E aí o Pedro tem sim que ser cobrado por isso, e o Pedro que seria punido, tá? O Pedro, se ele aparecesse no treino hoje, ele ia receber um aviso de punição. Provavelmente seria uma multa, porque o Marinho foi punido, Gabigol foi punido, Vidal foi punido, e o Pedro também seria punido por indisciplina. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Mauro, jogando a palavra para você. Você também tem essa informação? Não tem? Tem uma informação contrária, que aqui cada um tem suas fontes, a gente apura mesmo para trazer o máximo de informação para vocês. E outra, juridicamente, que você acabou de falar com o jurista esportivo, o Pedro conseguiria uma rescisão unilateral com o Flamengo por ter sido agredido pelo preparador físico? Assim, justa causa? Primeira coisa, a informação que eu tenho é que o Pedro não seria punido hoje. O clube, até escrevi isso no meu blog ontem, o clube ia esperar a coisa acalmar, até respeitando o momento dele, que quem foi exposto foi ele, né? O agredido foi ele. A situação muito desagradável, constrangedora até. Então, só um instantinho, estão apurando uma coisinha aqui. O Mauro tá apurando, ele tá conversando aqui, né? Me dá um minutinho. Claro, óbvio, é super importante. Aqui a gente é ao vivo. É isso, aqui a informação é primeiro lugar, a gente sempre traz informação em primeira mão, até por isso que a gente tá gigante hoje em dia no YouTube. Somos 75 mil pessoas ao vivo com a gente e o Mauro tá aí apurando essa situação do Flamengo. Ô Vamp, o que eu te pergunto, não é legal da parte do Pedro o cara criar tanto tumulto num momento tão importante pro Flamengo. E ó, não é a primeira vez. A mãe do Pedro já apareceu reclamando que o Pedro não estava recebendo chance. O Pedro já reclamou. É aquilo que eu falo. O Gabigol, ele é mais marrento. Então ele age no instinto. Ele reclama ali, na hora. Mauro César Pereira. Uma fonte do Flamengo dizendo que ele já se justificou, não antes, só depois se justificou. Dores no rosto e no dente, foi ao dentista. É isso. Não avisou antes, avisou depois. Agora, a gente pode acreditar nisso. Pode ser uma versão oficial, pode ser uma saída para evitar algo pior, né? Claro. Né? Para evitar essa crise numa semana de Libertadores. Imagina o seguinte, o cara não vem, conversa, vem cá, pô, você não apareceu e tal, diz que foi no dentista, tá tudo certo. Pode ser, mas a versão oficial vai ser essa aqui. Porque o boletim de ocorrência mostra aquela lesão ali. Mas calma aí. Mas ele vai ter que avisar antes. É lógico. Não, mas é lógico. Eu só tô dizendo que a versão fecha no momento que teve uma lesão no dente. Sim. Ir ao dentista é algo natural. Só o seguinte, a assessoria de imprensa avisasse ontem à noite, informando, o Pedro vai no dentista. Fala com o Flamengo divulga. É lógico. O Flamengo põe logo na rede social. A questão, lógico. A pessoa tá dizendo aqui. Mas não virar fumaça, né? Para ficar claro. Mas a fumaça ele já fez. Para ficar claro, está com dores no rosto e no dente. Foi examinar no dentista. Não havia avisado. Eu perguntei, então ele se justificou? Sim, mas não antes. Ou seja, só depois ele se justificou. Então a informação é, segundo o Flamengo, o Pedro justificou a ausência de uma maneira, a meu ver, também
incorreta. O ideal seria antes, até para evitar essa fumaça toda. Não, justificou só depois da fumaça. Se ele fala, gente, amanhã eu tenho que ir no dentista, tá doendo pra caramba aqui, tudo, marquei um dentista de manhã, beleza? Eu achei o dentista domingo. Tudo bem, no treino da manhã vai lá cuidar disso aí e tal. O Flamengo já põe na hora no Twitter e no Instagram. O atleta Pedro não treinará porque irá uma consulta dentária, etc e tal. A gente tá voltando pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César trazendo a informação oficial do Flamengo. De que o Pedro foi no dentista, foi com dores de dente, por causa do soco que levou e por isso não apareceu no treino. Então, se foi essa justificativa, mais um papelão do Pedro. Eu não tô aqui pra defender, eu tô aqui pra falar a verdade. Não apareceu no treino, amigo. O Flamengo saberia que ele tinha dentista de manhã. A gente sabe que é uma versão pra evitar fumaça, pra evitar... Evitar não, porque evitar o Pedro já não evitou. Olha tudo que o Pedro causou hoje, mais uma vez. Ele criou a encrenca lá no começo, se recusou a aquecer. Aí levou um soco na cara, claro, se tornou vítima e com razão. Agora não aparece no treino, cria crise de novo. O Pedro está gerando um baita mal-estar no Flamengo, essa é a minha opinião. Agora, Mauro, eu não acredito, tá? Nessa história do dentista. Eu sei que é a versão oficial, o torcedor, a imprensa vai ter que repercutir, vai ter que noticiar, mas se ele fosse no dentista, ele ia avisar ontem eu acho que e não ia ao treino o hoje. importante é que agora ele já deu uma resposta pro clube, né? Aham. Já deu uma satisfação. Verdade, mentira, certo ou errado, enfim. Eu acho que o problema é não ter aparecido, não ter avisado, permitindo que surgisse mais uma série de rumores, né? Sobre a punição. A informação que eu obtive ontem à noite, depois da reunião, foi: o atleta não seria punido imediatamente, o Flamengo ia meio que respeitar o momento, né? Porque ele foi exposto, né, gente? O cara que toma uma porrada é o cara que é exposto, né? Pô, o cara apanhou, não sei o quê, teve que ir lá, uma situação muito desagradável. Então, esperar passar um período razoável, né? Não sei de quantos dias, e depois eu conversar com ele para entender: olha, você realmente não se aqueceu, você foi insubordinado, e provavelmente uma multa seria aplicada, como foi do Gabigol, que deu um piti lá no vestiário o dia que ele se machucou lá reclamando do gramado, depois ele discutiu com o Marcos Braz, não foi? Foi divulgado até pelos colegas, também recebi essa informação, que ele tomou uma multa. O Flamengo aplicou uma multa e acabou, porque ele teve uma atitude... Ele queria ir embora antes, o Gabigol, do jogo terminar. Foi o jogo do Fortaleza? Não lembro qual foi o adversário agora. Ele queria ir embora antes, e aí o médico... O DOP, né? O médico diz: não, você não pode ir embora, não teve o sorteio do doping. Se você for sorteado e você não estiver aqui, fica caracterizado um doping. Você é como se tivesse dopado, você vai ter um problema, você não pode fazer isso. E ele estava dando chilique lá e tal, aí o Marcos Braz vinha passando, tiveram lá uma discussão os dois, e ele foi punido, depois foi divulgado. Então, eu acho que seria, mas deverá acontecer provavelmente alguma coisa parecida com isso. Agora, eu conversei, assim, tem uma coisa que é importante a gente entender, é o seguinte: se você ligar para um advogado, jornalista liga para um advogado, ou 10 advogados, e pergunta se existe uma possibilidade de algo acontecer dentro da justiça, se a brecha jurídica for microscópica, o cara vai dizer que pode. Estou errado, Flávio. Flávio que é do ramo. Se eu pergunto ao advogado: olha, é possível ganhar a ação na justiça assim, assim, assim? Se a brecha existir, mesmo que pequenininha, o advogado pode. Possível é. Agora, de possível a factível é uma coisa realmente que, com chances, vai à distância, às vezes muito grande. Sim. E aí eu conversei há pouco com um advogado que atua nessa área, que já trabalhou em clube e tudo mais. Ele estava dizendo: olha, a condução do Flamengo até aqui me parece correta. Por quê? Primeira coisa, o clube levou o jogador com segurança e tudo até a delegacia para fazer o exame de corpo de delito e o boletim de ocorrência conforme ele mesmo quis fazer. O clube convenceu, digamos assim, o agressor aí, porque o Marcos Braz é que tirou o Pablo Fernandes dentro do ônibus e falou: olha, você vai comigo lá na delegacia também, você também tem que ir lá depor. Você deu uma porrada no Pedro, você vai lá agora. E aí ele saiu numa boa, entrou, por isso que os dois foram no mesmo carro. Né? E o Braz, inclusive, foi no mesmo carro para até, ir junto com ele, o Pedro na van com os outros jogadores que foram de testemunha, porque imagina botar os dois dentro da van, não tem muito sentido. Os dois, o Flamengo teve tanto cuidado que o avião depois levou a turma para o Rio de Janeiro e eles ficaram lá, né? Algumas pessoas ficaram lá, esses jogadores, o Bruno Spindel, o Marcos Braz voltou no voo fretado e o Flamengo colocou o Pablo num hotel e o Pedro em outro hotel. Nem no mesmo hotel eles ficaram. Então o Flamengo deu todo o suporte para o Pedro, o Flamengo fretou um jatinho para levar de volta para o Rio de Janeiro. Então, o clube fez tudo que tinha que fazer. E tem uma coisa que esse advogado me explicou. Falou: o clube não poderia ficar demorando 10 dias, uma semana, 20 dias para demitir o cara. O clube demitiu em menos de 24 horas. Comunicou que o cara está fora.
Então, está dizendo, para o jogador conseguir uma liberação na justiça, o clube teria que não estar cumprindo os seus compromissos, que é pagar o salário, fazer as coisas. Para ele comprovar um assédio moral, se é que ele vai pensar nisso, aí as pessoas estão especulando em função do que foi colocado em rede social, isso tem que ficar muito bem caracterizado também. Então, assim, a brecha sempre há num caso como esse, mas o que ele me dizia, não vejo nenhum indício que dê chances. Aí ele usou a expressão que eu quero reproduzir aqui. Ele falou assim, olha, eu perguntei, se você fosse advogado do jogador e ele procurasse e falasse, eu quero brigar na justiça pela minha rescisão, você o aconselharia a seguir em frente? Ele falou, não, eu não aconselharia porque seria uma aventura jurídica. Definiu assim, eu não faria. Então, é o que eu estou vendo. Então, se você perguntar para 10 advogados, tem uma brecha? Pode. Se quiser direcionar a sua pauta dessa maneira, o cara pode. Claro que pode. Ele tem ali pode, uma razão pode. Você pode entrar. Agora, vai ganhar? Olha, pelo que eu estou vendo aqui, a chance é pequena. Então, poder pode, sempre pode. Se tem uma brechinha, sempre pode. A justiça pode definir qualquer coisa, né? Mas me parece que o clube conduziu muito bem toda a situação. Muita gente ontem queria demissão de manhã. E aí tem outra coisa que é importante, que ele me falou. O fato do cara, eventualmente, não ser CLT, ser empregado do Sampaoli, não do Flamengo, um terceirizado, o diabo que for, ele falou, isso não muda nada diante da Justiça do Trabalho, porque ele trabalha pelo Flamengo, ele representa o Flamengo, usa o uniforme do Flamengo. Então, para efeitos legais, ele me dizia, é um prestador de serviço, um funcionário do Flamengo agredindo o outro. Ponto. Não importa que ele trabalhe para a empresa do Sampaoli, seja emita nota, seja CLT, não interessa. Isso é indiferente, segundo ele, para a Justiça do Trabalho. Mas o clube não é responsável pelo que aconteceu e o clube fez tudo que tinha que fazer na visão desse advogado. Então, eu acho, me parece que se o Pedro for tentar esse tipo de coisa, como se especula, é bom frisar, em momento algum ele disse que vai processar o Flamengo, está sendo especulado, né? Me parece que a chance não é das maiores, né?